Graça e paz, Deus abençoe você. É um prazer poder estar aqui na Escola Bíblica Virtual para a gente falar da lição 5. Nós estamos estudando a revista, a revista Compromisso. Estamos falando sobre a monarquia de Israel. E nessa lição 5 nós vamos tratar de um momento muito importante, um momento onde Deus divide o reino de Israel passa a ter uma divisão. Deus vai dividir o reino no reino do norte e reino do sul. Então eu queria dizer para você que toda essa história está contada lá em 1 Reis, capítulo 12 a 14, e 2 Crônicas, capítulo 10 a 12. Você pode conferir lá com calma. Nós vamos ler o texto áureo, tá bom, meu irmão e minha irmã? Se você tiver com a Bíblia aí pertinho de você, pega ela e vamos abri-la. 1 Reis 12, 17 a 20. 1 Reis 12, capítulo 12, verso 17 ao verso 20, eu vou ler. Mas quanto aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou-lhes Adorão, que estava sobre a leva de tributários servis, e todo Israel o apedrejou e ele morreu. Pelo que o rei Roboão se apressou a subir no seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se rebelou contra a casa de Davi até o dia de hoje. Sucedeu então que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E não houve ninguém que seguisse a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Esse texto, ele mostra que o rei que sucedeu Salomão, seu filho, Roboão, algumas traduções vão dizer Reoboão, mas na minha tradução está Roboão. Esse filho de Salomão, ele não era uma unanimidade do povo de Israel. Ele não tinha sido preparado como Davi soube preparar Salomão para reinar. Então, ele não era unanimidade, as tribos não o reconheciam. O reino de Salomão, no final, foi um reino ruim, Salomão foi um bom rei em um aspecto, no princípio do seu reinado, mas nós vamos ver daqui a pouquinho que ele se desvia por causa das suas mulheres, porque ele toma mulheres para si que não eram mulheres israelitas, ou seja, falando aqui para os nossos dias, o jugo desigual, Casa com pessoas que não eram de Deus, não eram, vamos falar aqui no nosso dia a dia, não eram salvas, mulheres que serviam a outros deuses de outros países. E isso leva a que o reino comece a enfrentar problemas. Toda má condução na área espiritual vai trazer problemas na área material. Problemas, e Deus começa a permitir que outros reis inimigos se levantem contra Salomão. Eu queria que você entendesse esse contexto, que Salomão não acaba bem, acaba mal. E por isso, quando Roboão assume o reinado, ele está no mau momento do pai, que acaba mal o reinado dele, brigado com Deus, longe de Deus, e por isso sofrendo as consequências. Quando Deus se afasta por causa do pecado, o diabo chega, Então Roboão, ele assume o reino já nesse contexto, e ele não tinha o preparo que o pai dele tinha. Davi preparou muito bem Salomão, e Salomão não preparou Roboão para poder assumir o reino. E aí começa já uma rebelião.
Na verdade, uma parte das tribos se recusam a receber, a serem regidas por ele, porque essas tribos, todo Israel vai até Roboão e pede para que ele possa suavizar o governo. Ou seja, Salomão, ele, por causa da ostentação, por causa do reino, ele foi duro com o povo. Então, o povo pede para que Roboão possa suavizar o governo, possa tirar as taxas, diminuir os tributos, e o povo serviria. Mas Roboão, muito mal aconselhado, ele vai ser aconselhado por jovens da sua época, e não pelos conselheiros do seu pai, que eram sábios, né? E os jovens dizem que ele devia endurecer contra o povo. Os conselheiros do pai dizem que ele devia ser um bom rei, suavizar, não tratar mal o povo, mas ele ouve os jovens, os seus conselheiros jovens, e piora o governo, ele cobra taxas abusivas, né? E ele manda o seu tesoureiro fazer cobrança, e acaba que o tesoureiro é morto e quase que ele também é apanhado. Ele tem que fugir, né, e voltar, porque as pessoas se revoltam. Esse é o contexto, né, quando que Roboão ele assume o reinado e já tem essa rebelião do povo, né? Mas tudo isso tinha um pano de fundo, né? Esse pano de fundo a gente vai encontrar em 1 Reis, capítulo 11, verso de 1 a 13, que era justamente o afastamento de Salomão do Senhor. Ele começa a servir aos deuses das suas mulheres. Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, e as esposas eram daqueles povos pagãos que Deus tinha decretado que eles fossem dizimados por Israel, e Israel não os dizimou completamente. Então aqueles povos, os amorreus, né, também ali os edomeus, os povos originários ali das duas filhas de Noé, né, que é Moabe e Amon. Então ele tinha mulheres de todas esses países, e esses países eram todos idólatras, serviam a demônios, e por causa disso Deus se afasta. E quando Deus se afasta, alguns inimigos se levantam, né? E aí Deus, ele rasga o reino. A gente vai ver no verso 11 do capítulo 11, que Deus rasga o reino de Salomão e dá para o seu servo, né? Mas não faz nos dias de Salomão, por causa do amor de Deus por Davi. Davi, né, foi o grande rei segundo o coração de Deus. Apesar de Davi ter pecado contra Urias, né, mandando matar Urias e adulterando com a esposa dele, e Davi tinha um coração arrependido, um coração que servia a Deus com interesse, e quando ele foi confrontado, ele se arrependeu desse pecado. Davi era um homem que tinha um coração, em primeiro lugar no coração dele estava o Senhor. Então Salomão começou muito bem. A Bíblia fala que ele amava o Senhor, mas por causa de não ter ouvido o que Deus tinha falado para ele, e também porque a lei proibia o casamento misto, casamento, né, se fosse hoje, de um cristão com pessoas não cristãs, né, mas naquele tempo de um israelita com mulheres de outros países que não fossem de Israel, que tinham também uma outra origem espiritual. Os israelitas eram de Deus e os outros povos eram do diabo. Quem governava era o diabo. A verdade é essa, né? Então Deus, ele
quando ele se afasta, Hadad, o Edomeu, Rezon, filho de Eliadá, e o próprio Jeroboão começam a trazer problemas para Salomão, né, no final da sua vida. Aquele reino que era de paz, que Deus tinha prometido por amor de Davi ao seu filho, acabou que não teve mais paz, e as rebeliões, as guerras começam a surgir. Então Salomão acaba o seu reinado muito mal, e Roboão herda isso, né? O verso 30 do capítulo 11, nós vemos um momento em que Deus manda a Jeroboão, que era um servo de Salomão, manda o profeta Aías para dizer para Jeroboão que Deus daria para ele 10 tribos das 12, e com Davi ficaria a tribo de Judá. Na verdade fala Judá, mas a gente vai ver no verso 21 que também Benjamim fica. Então 2 tribos ficam com Roboão, que é filho de Salomão, e 10 tribos vão acompanhar Jeroboão. E Deus, isso que eu acho bonito, né? É quando Deus ele trabalha em favor para que as coisas deem certo. Então ele pega Jeroboão através de Aías e fala: olha, se você servir ao Senhor com o coração puro, o Deus vai fortalecer a tua casa, vai firmar o teu reinado, vai te dar um nome, né? E, quer dizer, Deus trabalha para que Jeroboão dê certo, mas infelizmente ele não vai ouvir esse bom conselho, né? Jeroboão, no momento, depois que Aías fala com ele, ele tem que fugir, porque Salomão começa a intensificar a perseguição. Depois Salomão morre, Roboão assume, e aí Jeroboão volta. Ele foi se refugiar no Egito e volta para Israel, e aí o povo vai fazer Jeroboão rei, porque já havia essa profecia de Aías que ele seria rei, e o povo de Israel, as 10 tribos, vão fazer ele rei, né? Em 1 Reis, capítulo 12, do verso 25 ao 33, nós vamos ver que a primeira coisa que Jeroboão, quando assume as 10 tribos, ou seja, o reino do norte fica ao norte, e com Roboão, que é descendente de Salomão e de Davi, reino do sul, Judá e Benjamim, né? Você vê que a primeira coisa que ele vai fazer é um pecado terrível contra Deus, que é o pecado de idolatria. Ele, com medo de que o povo do reino do norte, o seu povo, fosse para o reino do sul nas épocas das festas religiosas, porque só havia um templo e esse templo ficava em Jerusalém. Então ele, com medo que o povo passasse para Jerusalém, ele faz 2 bezerros de ouro para serem adorados como se fossem Deus, e botam dos 2 bezerros em 2 cidades, uma em Dan e outra na cidade de Betel. E isso é um grande pecado diante de Deus, né? Ele começa muito mal, e o povo, ele perverte o coração do povo. Quer dizer, Deus tinha falado para ele poder se portar bem, obedecer à lei, que Deus ia abençoá-lo, e ele, de cara, por medo de perder o seu povo, para que o povo pudesse ir para Jerusalém e ficasse no reino do sul, ele então peca contra Deus, e começam os problemas de Jeroboão. E Jeroboão vai ser um rei tão ruim que toda referência que Deus vai falar sobre rei ruim, ele vai citar Jeroboão, né? Ele vai citar Jeroboão porque ele divide o coração do povo, e isso machuca o coração de Deus, porque o coração do povo vai se desviar, né? E vai após esses falsos deuses, vai após Satanás, e vai sair da salvação, e isso aborrece muito Deus, né? Então você vê que depois de fazer os 2 bezerros de ouro e colocar em Betel e Dan, Deus manda ali no capítulo, em 1 Reis, capítulo 13, do verso 1 a 10, nós vamos ver que Deus manda um homem de Deus, não diz o nome dele, um profeta, um homem de Deus,
lá em Betel, quando Jeroboão está queimando incenso, ele estava junto ao altar, né? Um dos altares do bezerro de ouro. E quando ele está queimando incenso, que ele vai queimar incenso, Deus manda esse homem de Deus. E esse homem de Deus faz uma profecia contra aquele altar. Por quê? Porque aquele altar era um altar idólatra. Eles não estavam ofertando a Deus, estavam ofertando a demônios, porque aquele bezerro de ouro era justamente tudo aquilo que Deus tinha proibido contra a idolatria. E aí ele fala que aquele altar, no futuro, seria destruído por um rei que nasceria, que vai ser o rei Josias. E esse rei Josias, ele destruiria aquele altar e queimaria esses sacerdotes de Satanás, esses sacerdotes adúlteros, né? Adultério espiritual, que estavam levando o povo a se promiscuir. Ele queimaria os ossos desses sacerdotes sobre aquele altar e destruiria o altar. E isso se cumpre muitos anos depois. Josias vai ser o último rei antes da invasão da Assíria, e começa o cativeiro assírico. Alguns reis vão seguir, mas o último rei livre vai ser Josias, e vai ser um bom rei, vai se cumprir essa profecia, ele vai acabar com a idolatria em Israel, né? E logo que o homem de Deus está falando sobre essa profecia, o rei Jeroboão manda pegar o profeta, né? Estende a mão contra o profeta, e quando ele estende a mão contra o profeta, mandando que os guardas peguem o profeta, a mão dele fica leprosa, né? E logo depois, um sinal que o profeta tinha dado, o homem de Deus tinha dado, de que o altar se fenderia, como prova de que aquelas palavras eram palavras verdadeiras, e que a cinza se derramaria. Logo depois que a mão do rei fica leprosa, se cumpre aquele sinal, o altar se fende na presença do rei, né? Ele é partido e a cinza do altar se derrama. E aí o rei roga ao homem de Deus para que ele pudesse orar a Deus para que a mão dele fosse restituída. E o homem de Deus ora a Deus e a mão do rei é restituída, né? Então, todos esses acontecimentos, né, vão mostrar como que Jeroboão começa muito mal e termina muito mal, né? Salomão começa bem, mas termina mal, e por causa disso o reino é dividido. Roboão, filho de Salomão, vai reinar sobre as 2 tribos, e Jeroboão, que era servo de Salomão, vai reinar sobre as 10 tribos. E o capítulo 14, a gente vai ver também outra coisa interessante, que é quando o filho de Jeroboão adoece, e Jeroboão manda sua mulher levar este filho dele até o profeta Aías, que era aquele profeta que tinha profetizado que ele estaria reinando sobre as 10 tribos de Israel. E ele manda que a mulher vá lá para que o filho seja curado, e recebe uma má notícia. O profeta disse a ela que o filho morreria, e aquele filho seria o único que entraria em sepultura, porque os outros filhos do rei Jeroboão seriam piores ainda do que aquele rapaz. Aquele ainda era ruim, mas não de tudo, né? Os outros seriam muito piores e não entrariam nem em sepultura. E se cumpre o que acontece quando o menino, se cumpre o que o profeta fala, né? E quando o menino volta, o menino morre. O profeta tinha dito que o menino morreria quando ela voltasse para a cidade onde Jeroboão morava. E quando ela entra na cidade, o menino morre. E ainda o enterram na sepultura, conforme a palavra do profeta. Bom, falando um pouquinho de Roboão, que era o filho de Salomão e que reinava no Reino do Sul, né? Lá em 1 Reis, capítulo 14, de 21 a 31, a gente vai ver todo o mau reinado dele, né? Ele reinou 41 anos
ele reinou a partir dos 41 anos até os 58 anos, ele vai reinar no Reino do Sul, sobre Judá, 17 anos, né? O rei Jeroboão, do Reino do Norte, vai reinar 22 anos, e ele promove o Roboão a idolatria também, né? Ele não faz os bezerros de ouro, como Jeroboão, rei de Israel, faz, mas ele promove todo tipo de adoração a ídolos, asterotes, né? Baalins, todo tipo de ídolos. Ele permite que Judá possa se corromper também. Então essa idolatria vai também levar a Deus a reprová-lo como rei. E aí Deus também permite que Sisaque, né, rei do Egito, venha, invada Jerusalém e toma todos os tesouros da casa de Roboão. Inclusive também toma os escudos de ouro que Salomão tinha feito, os escudos de ouro, né? E o rei Roboão é obrigado a fazer escudos de cobre, de bronze, para colocar no lugar, porque não tinha mais ouro, né? E aí Abião vai reinar no lugar de Roboão, e lá de Jeroboão vai ser Nadab, o filho dele. Dois péssimos reis. Nós vamos ver que Judá vai ter bons reis. Nós vamos ter Asa, Josafá, o próprio Josias, Ezequias, né? Vão ter bons reis. Agora o Reino do Norte, ele vai ter maus reis. Todos os reis do Reino do Norte são maus, vão fazer o que Deus detesta, vão promover idolatria, vão promover todo tipo de sodomia, todo tipo de pecado que aborrece Deus, e eles vão ser eliminados. O Reino do Norte, ele vai ser eliminado. Quando ele vai para o cativeiro assírico, ele volta um povo misto, não é mais um povo de Deus, porque o rei lá da Síria promove a miscigenação e volta um povo completamente idólatra. Não é tanto que eles vão ser os samaritanos, e os samaritanos vão ser odiados pelos judeus. Agora o Reino do Sul, que são os judeus, né, ele vai ter bons reis, e por amor a Davi, Deus vai suscitar, né, vai permitir que no cativeiro babilônico, quando eles forem para o cativeiro, que eles voltem curados. Judá vai voltar curado da idolatria. Nunca mais Judá vai ser idólatra novamente. Eles vão ser uma religião meia materialista, né? Eles não vão ter misericórdia no coração, muitas vezes, amor no coração. Eles vão se preocupar tanto com a lei de forma externa, né? Mas o amor, a misericórdia, a justiça, eles não vão saber fazer. Mas idólatras nunca mais, né? E essas pessoas que eram religiosos e que não andavam na misericórdia, são aqueles que vão crucificar o Senhor Jesus Cristo, né? Meus irmãos, está aí um breve relato para que vocês possam ter ideia, né? É um momento importante, porque o reino de Israel se divide, e Deus, por causa do pecado, ele vai permitir que o Reino do Norte esteja com 10 tribos e o Reino do Sul com Judá. Agora, havia uma profecia, eu até já falei isso aqui, feita por o próprio Jacó, lá em Gênesis 49, 10, né, que viria o rei verdadeiro de Judá, que é o Cristo, e por isso Deus não permite que Judá seja destruído, né, para que o Cristo pudesse reinar eternamente sobre a casa de Jacó. Deus abençoe você, que o Espírito do Senhor possa te abençoar, possa guiar você pelos caminhos do Senhor, que a palavra do Senhor habite em você ricamente, e que você possa ter a paz do Senhor no teu coração. Amém? Deus te abençoe. Até um próximo dia.